A suplementação de magnésio é tida como benéfica para a saúde cardiovascular, podendo reduzir as chances de infarto, diabetes e até mesmo melhorar a qualidade do sono. Quem utiliza fala que é até bom para prevenir e evitar a incidência de cálculos renais. Mas será que isso mesmo é comprovado? O que existe de estudo sobre isso? Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo e hoje eu quero conversar com você sobre uma extensa revisão que eu fiz sobre a suplementação de magnésio, quais os benefícios comprovados na saúde cardiovascular, se ele pode mesmo ter todos esses benefícios que falam por aí, como reduzir a chance de diabetes, melhorar a qualidade do sono, prevenir a chance de infarto, AVC e se ele pode ou não evitar e dissolver os cálculos renais. Portanto, fica comigo até o final porque vai ter muita informação importante aqui nesse vídeo. Para começar, de onde surgiu que o magnésio é benéfico para isso tudo? O magnésio é um mineral presente no nosso corpo que ele é o antagonista do cálcio. Quando você vai ter uma contração muscular, o estímulo chega para o músculo que permite a entrada de cálcio dentro da célula. Essa entrada de cálcio vai fazer a contração muscular. E durante a fase de relaxamento, o magnésio entra na célula do nosso corpo, do nosso músculo, e expulsa o cálcio. Portanto, ele antagoniza as ações do cálcio do nosso corpo. E além disso, o magnésio ele é cofator de mais de 300 reações químicas que acontecem no nosso corpo e ele participa também de alguns neurotransmissores cerebrais. Partindo disso, surgiram alguns estudos observacionais. O que é um estudo observacional? É quando os pesquisadores pegam dados que já estão na população e analisam se esses dados existem uma correlação com algum outro desfecho. Neste caso, o magnésio com desfechos como infarto, diabetes, pressão alta, osteoporose. Então, os pesquisadores analisaram esses estudos observacionais e eles viram que pessoas que consumiam mais magnésio, presta atenção aqui, na dieta, de novo, presta atenção aqui, os participantes do estudo consumiam mais magnésio na dieta, não era na forma de suplementação, tá? E aí esses estudos mostraram o quê? Quando comparado quem consumia mais magnésio com quem consumia menos magnésio na dieta, mostrou-se uma redução de 32% na chance de desenvolvimento de diabetes em quem consumia mais magnésio, 8% na redução do desenvolvimento de pressão alta, ou seja, hipertensão, 39% no risco de infarto e 23% no risco de osteoporose. Eu sei, você já deve estar com vontade de desligar esse vídeo e comprar o seu suplemento de magnésio. Mas calma lá, que as coisas não são tão assim como você vai ver aqui nesse vídeo. Um detalhe muito importante é que, como eu disse, as pessoas que tinham esses benefícios consumiam mais magnésios advindo da dieta. E quais são os alimentos mais ricos em magnésio? Frutas, legumes e verduras e oleaginosas, tá? Guarda essa informação porque ela é muito importante e eu já vou voltar nela. Então vamos lá. Aí começaram a surgir os estudos de intervenção. O que é isso? São os estudos randomizados, ou seja, eles pegam pessoas, sorteiam em qual grupo essa pessoa vai ficar, e aí para um determinado grupo se dá placebo, para outro grupo se dá o magnésio, o suplemento de magnésio. Por que esse estudo é o melhor para a gente comprovar se existe benefício ou não? Porque aí você consegue controlar o que nós chamamos de variáveis de os vieses de seleção, porque aí você tira os elementos que podem confundir e que podem alterar o resultado de um estudo. Então, no estudo em que o pesquisador controla a população, as variáveis são controladas. E aí um grupo toma placebo e o outro grupo toma o remédio, que no caso é a suplementação de magnésio. E nesses estudos,
esses benefícios não apareceram. Por que isso, tá? Como é que a gente pode justificar essa diferença dos estudos observacionais para os estudos de intervenção? Se você parar para analisar, lembra da informação que eu disse que os principais alimentos ricos em magnésio eram frutas, oleaginosas, legumes e verduras? Provavelmente o benefício não está no consumo do magnésio em si, mas sim de uma alimentação melhor. Então, quando você compara os pacientes que consomem mais magnésio com os que consomem menos magnésio, provavelmente os pacientes que têm um consumo maior de magnésio têm uma alimentação melhor. E isso é muito importante, porque esses alimentos, além do magnésio, eles são ricos em outros minerais, como potássio, fibras, vitaminas, que também vão ser importantes na prevenção desses tipos de problemas. Então, provavelmente essa associação do magnésio foi só uma associação de uma alimentação melhor, tá? A dieta ocidental, ela é uma dieta que nos alimentos industrializados, além de pouco magnésio, tem muito poucos desses micronutrientes que nós chamamos. São alimentos que têm altas fontes de carboidrato, alguns até podem ter proteína, mas altas fontes de gordura e pouquíssimos nutrientes. É isso que difere o alimento industrializado do alimento natural. Os alimentos naturais, eles geralmente têm mais baixa caloria e têm mais quantidade de micronutrientes que são importantes para o nosso metabolismo e para a nossa saúde de uma maneira geral, tá certo? E qual é a dose de magnésio que nós devemos consumir? Bom, a gente deve consumir em torno de 400 miligramas por dia de magnésio se você for homem e 300 miligramas por dia se você for mulher, tá? Essa quantidade é muito fácil de você adquirir, de novo, se você tiver uma dieta natural, uma dieta equilibrada. Se você tiver uma dieta que tem predomínios de produtos ultraprocessados, de produtos industrializados, é bem provável que você sim tenha uma deficiência de magnésio na sua alimentação. Mas aí não é só o magnésio, são todos os outros micronutrientes. Doutor, eu tenho uma alimentação ruim, devo suplementar o magnésio? Olha, você deve primeiro buscar uma melhora na sua alimentação, porque você vai estar deficiente não só no magnésio, você vai ter que suplementar todos os outros micronutrientes, não só o magnésio, tá certo? Portanto, é como se você estivesse jogando a poeira por debaixo do tapete. Não adianta nada. A sujeira vai continuar ali. Então, melhore a sua alimentação. Além de que esses suplementos não são baratos e eles possuem efeitos colaterais. Quais são? Lembra que eu falei que o magnésio, lá no começo do vídeo, ele participa como o antagonista do cálcio? Se você começa a tomar muito magnésio através da suplementação, o seu corpo pode produzir quadros de hipermagnesemia, que é o excesso de magnésio no sangue. E aí começam a surgir os efeitos colaterais. O primeiro deles é a diarreia. Você já deve ter ouvido falar do leite de magnésia, que é usado como laxante. Então, o primeiro efeito colateral do excesso de magnésio como suplemento é diarreia. Segundo, você pode ter fraqueza muscular. Lembra que eu falei que o magnésio ele participa da contração, do relaxamento muscular? Se você tem muito magnésio, o cálcio não consegue entrar na célula. E aí, a célula muscular não consegue fazer a contração. E isso faz com que a pessoa perca força, tá? Então, excesso de magnésio começa a causar fraqueza muscular. Qual é um músculo muito importante? Diafragma, nosso músculo da respiração. Então, quanto mais vai subindo o nível de magnésio, você pode ter dificuldade respiratória e também outro órgão importante que é um músculo é o coração, causando arritmias cardíacas. Por isso que a suplementação de magnésio, quando indicada para pacientes que tenham hipomagnesemia, que é baixa quantidade de magnésio, é por curtos períodos de tempo e monitorada, tá? Ela não deve ser utilizada como rotina, combinado? Doutor, e para os pacientes que têm cálculo renal? Bom, os estudos sobre suplementação de magnésio e cálculos renais são bem escassos na literatura
Existem dois estudos, um deles é de 1997 e o outro é de 1994. E um deles é em ratos, não é nem em humanos. E o que fala esses estudos? A suplementação de magnésio e citrato teve sim um benefício na prevenção da formação dos cálculos renais, mas quando você comparou citrato mais magnésio e magnésio isolado, o magnésio isolado não teve o efeito quando você compara com o citrato, ou seja, usar magnésio isoladamente parece não ter um efeito benéfico como se esperava quando a gente faz o estudo controlado. Então, de novo, usar citrato parece ser melhor do que usar magnésio na prevenção da formação dos cálculos renais. É nessa hora que muitas pessoas vêm aqui embaixo, colocam nos comentários, porque eu já vi tal pessoa utilizar e melhorou, eu não sei, escutei algum profissional da saúde, até médicos mesmo, falando que deve se suplementar magnésio porque é um sal super importante. É sim um sal super importante, mas não adianta você suplementar magnésio se você não melhorar a sua alimentação. Do mesmo jeito que eu já vou repetir aqui, você vai estar jogando poeira embaixo do tapete. Você está suplementando magnésio e está esquecendo de todos os outros micronutrientes que você vai adquirir através da alimentação. Portanto, se você tem uma alimentação ruim, foque em melhorar a sua alimentação e não em suplementar o magnésio. Além disso, o magnésio, a suplementação de magnésio pode interferir com diversos tipos de medicamentos, inclusive antibióticos, tá? Então, a suplementação de magnésio, ela não tem todos esses benefícios esperados como falam por aí, tá? Isso não é comprovado em literatura, tá? O que é comprovado é que é sim uma alimentação saudável, em que você vai ter essas quantidades de magnésio no seu corpo supridas pela alimentação. É importante para você reduzir a chance de determinados tipos de doenças, igual eu comentei. Mas a suplementação não conseguiu comprovar esse benefício, inclusive nos tratamentos dos cálculos renais. Para cálculo renal, a gente acaba utilizando para uma condição específica, que é para pacientes que têm hiperoxalúria primária, que é o excesso de oxalato na urina. Esses pacientes têm uma alteração na absorção de oxalato pelo intestino, e aí esses pacientes é benéfico você suplementar com magnésio em torno de 200 a 400 miligramas por dia. E qual a diferença nos suplementos de magnésio que existem por aí? Tem o magnésio citrato, cloridato de magnésio, magnésio quelado. Parece que o magnésio citrato e o magnésio quelado têm uma melhor absorção, porque eles estão ligados a uma substância. O quelado é ligado a um aminoácido e o magnésio citrato é um composto. Então, esses dois tipos de suplementos têm uma absorção maior pelo nosso intestino. Combinado? Portanto, a suplementação de magnésio deve ser feita apenas para pacientes específicos por períodos curtos de tempo, para que não se tenham grandes efeitos colaterais. Melhore a sua alimentação, faça com que você, além do magnésio, tenha todos os outros micronutrientes disponíveis para você através da sua alimentação. Combinado? Não fique gastando dinheiro à toa com esses suplementos que não vão ter nenhum benefício comprovado. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.